isso aí, meus amores, voltamos no Camarim com Camila Cleo depois de uma pseudo mini férias e hoje estou com o Marcelo Cândido, já praticamente um colaborador do nosso programa. Eu gostaria muito que ele se apresentasse para vocês. Olá Camila, olá ao público que nos assiste. É uma grande alegria estar aqui novamente no seu programa, já é a terceira vez. Estou me sentindo já com um crachazinho aqui. Adoro, gente. É fantástico essa oportunidade, estou muito feliz mesmo da gente partilhar um tema muito importante e atual, que eu acredito que os telespectadores vão gostar bastante. Vamos lá? Jogue para o pessoal. Pode jogar já? Deve. Achei que ia ter um suspense. Bom, vamos falar sobre saúde mental no trabalho, um tema muito atual e que temos um contexto brasileiro que, na minha opinião, colabora muito para isso, tanto por parte das empresas como por parte dos colaboradores. Então a gente vai dar um cenário pós-pandêmico do que realmente aconteceu no mundo e principalmente no Brasil, com informações, com dados e iniciativas de empresas, de pessoas, para, de uma certa forma, reverter esse cenário que a gente se encontra hoje. Isso pós-Covid, né, gente? Porque deu uma reviravolta muito grande, inclusive nas empresas, não é mesmo? Como é que foi isso, Marcelo? Olha só, Camila, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é considerado, por pesquisas, o país mais ansioso do mundo. O consumo de ansiolíticos no Brasil é disparado assim no mundo todo. Você acredita pela nossa situação financeira, sempre claudicante, incertezas que o brasileiro tem do dia de amanhã, né? Vender o almoço para comprar o jantar, é isso? Exatamente. Tanto é que nós chegamos num recorde, né, de desemprego de 17 milhões de pessoas desempregadas, um número altíssimo. E isso gera, lógico, tensões, preocupações e ansiedade. E na esteira disso tudo vem todas as outras patologias. Então o Brasil é considerado o segundo país mais estressado do mundo, perde para o Japão. E em casos de depressão, o Brasil é considerado o quinto país em números de casos no mundo. E a gente olha para o cenário mundial, há uma pesquisa da OMS que fez a pós-pandemia, que 25% da população mundial desenvolveu algum sintoma ou alguma doença de transtorno mental. Então, ou seja, 1/4 da população mundial hoje sofre com problemas de saúde mental. E, além disso, há pesquisas que dizem que as pessoas com severidade nesses quadros de transtorno mental têm expectativa de vida diminuída entre 10 e 20 anos. Você pode imaginar isso? Não. Então, é um caso realmente de saúde pública, de saúde de todos. E há pesquisas que mostram que hoje o ambiente profissional, o ambiente de trabalho, é um dos ambientes que mais leva as pessoas a terem transtornos mentais. Mesmo porque, de repente, você se agarra ali naquele trabalho, não pode perdê-lo, né? E, de repente, ele é viciante de alguma maneira para você, com os distúrbios que o Marcelo comentou aqui comigo. Inclusive, né, Marcelo, como havia colocado aqui, tem a síndrome de burnout, ansiedade, pânico, depressão e assédio, que também colocaremos para vocês mais no segundo bloco. Fale-nos mais sobre isso. Olha só, o burnout é um termo em inglês e recentemente ele foi considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma doença relacionada ao trabalho. O que é o burnout? A explicação, né, a tradução literal seria queimar a mente, vamos dizer assim, queimar os neurônios. Ou seja, traduzindo em miúdos, seria o esgotamento mental. A pessoa chega num estado de extenuamento gigantesco em virtude do trabalho. A gente sabe, por exemplo, que algumas profissões, elas demandam muito mais energia emocional, cobranças, metas muitas vezes inatingíveis. Isso vai gerando todo um quadro de esgotamento, de ansiedade, de pânico, de pessoas que começam a ter quadros de insônia. E aí é um coquetel explosivo, né? Vai chegar num momento que você não vai aguentar. Inclusive, coquetel Molotov. Exatamente. E, em contrapartida a essa síndrome de esgotamento, que é muito presente, e olha só, quando isso é comprovadamente resultado do trabalho, o INSS classifica isso e pode classificar como um acidente de trabalho. Você tem noção disso? Já está enquadrado nisto, como uma CLT, gente. Doença laboral. Então, imagina a preocupação das empresas de que, olha, aqui no meu quadro de funcionários eu tenho 2 ou 3 afastados por burnout. Ou seja,
a responsabilidade passou também para a empresa. E talvez muitos empresários que nos assistem não tenham dimensão disso. Por isso, muitas iniciativas, enrolei aqui, muitas iniciativas das empresas estão trabalhando hoje em dia para prevenir essa síndrome, que ela é considerada uma síndrome, né? E, em contrapartida a isso, vem na esteira todas essas outras patologias que a gente comentou aqui. Ansiedade, depressão, aquela indisposição de fazer qualquer coisa. Então, a pessoa... Tem um termo técnico que eu não lembro agora da psicologia, mas é a falta de ânimo, a falta de vontade, a prostração. Seria uma das consequências do burnout. E a inércia, essa prostração, ela é ainda até melhor, gente, do que o pânico. Sabe aquele coração a milhão? Você fala, não vou dar conta. Me leva para o hospital, não é isso? Exatamente. E aí, se a gente poder colocar naquele coquetel, o sedentarismo, o tabagismo, enfim, outros comportamentos acabam potencializando essas patologias. Então, de certa maneira, há um movimento mundial de preocupação no ambiente de trabalho em fazer um ambiente agradável, um ambiente saudável, onde seja possível ser feliz no trabalho e ter um ambiente que proporciona um certo equilíbrio. A gente sabe que o equilíbrio perfeito não vai existir, mas que ele possa ter momentos de lazer, que ele possa ter momentos com a família, ou seja, não ficar só focado no trabalho, né? E a gente acompanha muitos profissionais que têm essa necessidade, né? Quase uma dependência, né? Que é o workaholic, né? Que seria o vício no trabalho, não é? E isso, nos anos 90, nos anos 2000, foi muito glamourizado. Trabalhar muito, né? Era sinal de ser produtivo, ser bem-sucedido. E hoje a gente olha que não é bem assim. Tanto é, gente, que, olha, nós falamos do país estressado que é o Japão. O Japão criou, eu estava olhando, no próprio escritório, em frente ao seu computador, uma caminha para que você descanse, dê uma pausinha, entendeu? Para continuar revigorado, porque uma mente cansada, ela não produz e não vai ser bacana para a empresa, não é? Exatamente. Nós temos no Brasil algo do tipo, Google, sabe, que tem puff, que eles trabalham com puff, pulam em cama elástica, né? Exatamente. As empresas têm investido em iniciativas desse tipo de recreação, de salas de descompressão, tem, às vezes, profissionais de massoterapia, de yoga, enfim, muitas iniciativas nesse sentido. E, junto com isso, Camila, tem empresas que têm investido em plataformas de saúde mental, onde ela disponibiliza esse benefício para os funcionários, a preços módicos, às vezes sem custo, onde, em total sigilo, ele vai acessar essa plataforma e vai ter terapias com o psicólogo que ele escolher, que está nessa gama de opções dentro desse produto, né? Desse benefício, vamos colocar assim, não produto, mas benefício. E tudo online. Então, às vezes, a rede, né, de profissionais credenciados tem psicólogos do país todo. E, além disso, também tem as terapias holísticas, né, reiki, constelação, enfim. As empresas estão descobrindo que cuidar bem do funcionário aumenta a produtividade. Um profissional saudável mentalmente, certamente ele vai produzir mais, não é? E até na legislação, se a gente pegar, né, um intervalo entre uma jornada e outra são 11 horas de descanso, que é o artigo 66 da CLT. Então, as empresas precisam olhar com mais cuidado a ter iniciativas como essa que a gente disse, de coisas mais alegres, não é, de descontração, mas também ter essa iniciativa de ter programas para cuidar da saúde mental dos colaboradores. Perfeito. E temos também que olhar sempre pelo lado do empregador também, porque ele vai falar, pera lá, só maciota, ele só quer descansar, Sim. ficar na plataforma com terapeutas, então tem que colocar, eu acredito na minha ignorância, que tem que colocar muito bem fixado, porque senão existe a famosa, sim, no interior barda. Ele vai ver que o funcionário, não é, Marcelo? Isso. Você concorda? O somebody love. É. Eu estou aqui, né? Não é verdade? Existe. Ele vai usar desse subterfúgio para trabalhar menos. Não tem todo tipo de gente na vida? Sim. Então, como é que ele pode, de repente, fazer categorias que tem que ser aquilo e não subjetivo, digamos assim? Não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo. Você sabe que eu tenho uma parceira de trabalho, né, que hoje ela reside em Portugal, uma argentina, e lá na Europa já se fez uma norma internacional ISO para a saúde mental. Ou seja, você programa a empresa
com procedimentos para cuidar da saúde mental, onde você vai aferir resultados, vai medir, né, aferir, perdão, resultados das iniciativas que você faz. Então, o que eu imagino aqui no Brasil, né, e a gente pretende até trazer essa novidade para cá também, de criar um processo, um fluxo dentro da empresa. Então, o funcionário vem, conversa com o líder, e aí precisa ser um líder e não um chefe. O líder vai reconhecer, ok, porque a gente tem líderes e tem pessoas, Camila, que até hoje acreditam que ir no psicólogo, que procurar um psiquiatra, que entrar com medicação, tudo isso é frescura, é falta de trabalho. Né? Algumas pessoas brincam, vai pegar uma enxada para capinar. Um tanque de roupa, não é, Marcelo? Isso. Mas isso ainda é assim? Ainda existe esse preconceito. E as pessoas querem passar receitas de bolo. Não, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo, enfim, querem dar a solução mágica. E quem já passou por essa situação sabe que às vezes é um abismo muito profundo e que a pessoa precisa de muito apoio e não cobranças. E aí a gente fala, né, de ter empatia, a palavra da moda hoje também é um sororidade, empatia. Sororidade, isso. E a gente pode falar um pouquinho disso nas iniciativas, né, comunicação não violenta, que prevê essa questão da empatia. Mas as iniciativas deveriam vir de preparar as lideranças das empresas para lidar com esse tipo de situação, saber separar o joio do trigo, não é? Ou seja, olha, o funcionário está com um problema sério mesmo. E aí isso não vai ser tratado pelo RH, o RH vai direcionar. Então vai para a plataforma ou vai para um médico, psiquiatra mesmo, porque em alguns casos precisa ser orientado, precisa ser medicado, porque também tem essa mística, a gente toma Dorflex, toma, enfim, estou fazendo merchan aqui, hein? Toma analgésico para quase tudo, sem perguntar para nenhum médico. E aí, quando a gente vai num médico que receita um remédio que tem fundamento, que vai te ajudar, as pessoas têm esse preconceito. E o país é muito hipocondríaco, né? As pessoas têm essa necessidade. Remédio para dormir, remédio para acordar, para não comer demais, né? Laxantes, enfim. Para tudo, para todos os gostos, né? Exatamente. Um cardápio de medicação, né? E a gente até brincava, eu vindo para cá, da quantidade de farmácias na nossa cidade, né? Meu Deus, garagem e farmácia. Coisa chique, coisa bonita. Os farmacêuticos vão brigar comigo depois. Não, nada. Marcelo, agora, para o próximo bloco, eu gostaria que você nos falasse, então, sobre as políticas e canais de denúncia para outros abusos, que é bacana citar aqui, não só esses aqui que nós comentamos. Exatamente. E é isso aí. Até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores. Voltamos, segundo bloco. E além do burnout, da ansiedade, pânico e depressão, está acontecendo muito assédio. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, Marcelo. Sim. E o assédio tem relação direta, Camila, com a saúde mental. Você imagina você trabalhar num ambiente onde você é assediado sistematicamente. Seja moralmente, vamos dar um exemplo, seu burro, você não consegue fazer isso direito, você é um incapaz, é um tapado, corrigindo as pessoas em público, na frente de toda a equipe, na frente de clientes. Eu já presenciei situações desse jeito, como recursos humanos de empresas. Então você imagina a potencialidade deste trauma que causa nas pessoas no ambiente de trabalho. Pessoas sem educação, pessoas que desrespeitam moralmente, às vezes criam chacotas no ambiente de trabalho, piadinhas, apelidos, tudo isso é um assédio moral. E aí, se a gente for além, tem a questão do assédio sexual, que todo mundo também hoje, né, tem essa visão. E realmente os casos aumentaram absurdamente. Por quê? Porque a gente está num movimento da sociedade de não tolerar mais esse tipo de comportamento de quem quer que seja uma autoridade, seja alguém desconhecido, seja uma celebridade, qualquer delas tem que, de certa forma, se responsabilizar por essa conduta. E as empresas têm que ter tolerância zero com isso. E para colaborar com esse cenário de mudança de paradigma, de mudança de cultura, porque isso era bonitinho, há 30 anos atrás você fazer uma piadinha, apelidar... A né? sua amiga lá com uma roupinha assim assado, né? Ou porque trabalham no mesmo local ali, vocês têm essa... Estar juntos o tempo todo vai gerar essa liberdade, que não é bem assim. De repente é liberdade para quem pratica o ilícito e para quem recebe não o é.
Você sabe, Camila, que eu sou professor, né, e na sala de aula, lembrei de 2 casos aqui agora. Teve uma dona de empresa que chegou para a funcionária e falou: eu não me conformo como você é feliz. Como que você pode ser tão feliz assim todos os dias? Ou seja, duvidando da felicidade que era genuína da pessoa. Ou seja, acho que ela preferia alguém mal-humorada, xingando. E uma outra que foi com um animal print, uma roupa de animal print, falou: nossa, você está vestido de cobra, hoje está a caráter, né? Ai, gente, lamentável, né? Lamentável. Né? Estou dando exemplos aqui para... Nós estamos falando de pleno 2023. E aí, o governo, né, se movimentou, e os entes, né, que cuidam das relações de trabalho, desde os anos 40 já existe a questão da CIPA, das NRs e tudo mais. A CIPA, para quem não sabe, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E em março desse ano, de 2023, foi integrada a questão do assédio. Então, hoje, a CIPA ela é responsável, dentro da empresa, de apurar esses casos de assédio, seja sexual ou seja moral. E aí a empresa tem que criar um canal de ouvidoria e de comunicação sigiloso, onde, principalmente a mulher, vamos combinar aqui, Camila, que infelizmente ainda vivemos numa sociedade que duvida da palavra da mulher. Eu já vi casos de que assim a mulher tem que ter vídeo, tem que ter testemunha. Para provar. Para provar. Quando, na verdade, ela está dando o testemunho dela. Vamos investigar? E não raro, os assediadores, os abusadores já fizeram isso inúmeras vezes e nunca foram penalizados. Mas eles coagem a vítima também, né? Vai procurar seus direitos, vai lá denunciar, você vai ver o que vai acontecer com você. Isso, ameaçam de morte, ameaçam a família. Então, a empresa ela precisa se atualizar em relação a isso, de tornar um ambiente isento de abusos, de assédios e tratar com rigor, com penalidades essas pessoas que praticam esse tipo de atitude. Então, a CIPA vai fazer uma apuração do caso, das denúncias que foram acontecendo, e a empresa pode, desde tratar como uma advertência, uma suspensão, até a justa causa. Não é? Que era uma coisa impensável anos atrás, porque nem na CLT tem a previsão de assédio moral. Não tem mesmo. Mas, de repente, é difícil o assediador, de repente ele é um grandão na empresa, e o patrão fala: eu vou, ó, be quiet, fica quietinho, faz de conta que eu não estou vendo, sabe? Exato. E não raro, todo esse quadro, imagina o trauma causado numa pessoa que foi assediada. Eu estava lendo uma reportagem que uma moça foi assediada e hoje ela tem fobia de que um homem chegue a uma certa proximidade dela. Ela não consegue estar num ambiente sozinha com outro homem, por exemplo. Ou seja, está fazendo tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. E para se libertar disso, fica no inconsciente dela. E se ela fazer prova desse ônus, ela acaba entrando com uma ação de regresso com a empresa, porque ela teve tudo isso. Isso. E lá ela relatava, né? Porque aí quem está nos assistindo pode perguntar, mas tudo que ela sofreu desencadeou depressão, ansiedade, pânico. Essa taquicardia, nossa, está chegando um homem aqui, o que eu faço? Né? Então, imagina o impacto disso em medicação, na saúde pública. Enfim, a gente não tem como mensurar hoje, mas as pesquisas dizem que realmente ainda é um número preocupante. E tem aumentado, por mais campanhas que existam. Por isso que, assim, você empresário, líder, precisa ter essa visão de cuidar do seu ambiente de trabalho para que ele seja um ambiente saudável. E a gente está falando de saúde mental, emocional. Que quem trabalha bem, sendo assediado, depressivo, ou, nossa, chegou domingo à noite, amanhã eu vou ter que ir lá na empresa. Enfrentar aquele cara que me judia, fala que eu sou burra, ou aquele que faz piadinha jocosa sobre a minha roupa. Gente, ela não vai liberar nada de bom para essa empresa. Exatamente. E existe uma pesquisa, eu acho que de Oxford, que é uma universidade inglesa respeitada, que diz que funcionários felizes, colaboradores felizes, produzem 15% a mais do que aquele que está com pressionado, problemas. Exatamente. Seja de que tipo for, né, a pressão. Não é o muito trabalho, o excesso de trabalho, enfim. E aí a gente pode se perguntar, o que as empresas podem fazer? Contratar serviços especializados, tanto da área de saúde e segurança, como consultorias de RH, profissionais de RH, né, que são especializados nisso, para justamente conscientizar as equipes
e principalmente as lideranças, porque são as lideranças, na minha opinião, Camila, que vão fazer isso acontecer, vão mudar a cultura da empresa. Ou seja, aconteceu qualquer sinal, qualquer rumor, vamos investigar, e se houver realmente a culpa, aí vai se tomar uma atitude, uma punição. Porque o que incentiva o abusador ou o chefe tóxico a continuar com a conduta que não é adequada no ambiente de trabalho é justamente a falta de punição. Então ele se sente, né, amparado, que nada vai acontecer comigo. E às vezes ele nem acha que ele está errado, sabe? A cultura, a criação dele. Exatamente. Ele não acha que ele está errado. Ele acha que isso é normal, não é? Ele acha que ser homem, vamos falar agora desse universo, ser homem é dar em cima de todas as mulheres, é conquistar, mesmo que seja a força. O não é não. Então, e isso é uma coisa muito enraizada na cultura brasileira, né? De ser o macho alfa, que eu dou tapa na mesa, que eu mando. E a gente vive outros tempos, onde o respeito mútuo, né? O sinal de ser homem é ter caráter, é ter respeito. E muitas pessoas foram ensinadas, como você disse, na base da agressividade. Muitos replicam aquilo que tiveram em casa. E às vezes até o dono da empresa é um desses. Então ele não vai ir atrás de uma política amenizadora desses problemas, né, Marcelo? Exatamente. Tem um código de conduta, de ética, porque às vezes é ele mesmo quem faz essa conduta e promove. Você não vai fazer? E aí começa aquelas piadinhas no ambiente de trabalho com as mulheres, com a secretária, e fica um clima horrível, porque muitas pessoas hoje em dia se sentem, né, impotentes, falam, puxa vida, como que pode fazer isso no ambiente de trabalho? Um bullying no trabalho, né? De repente eu preciso tanto daquele emprego, eu vejo o Marcelo sofrendo, eu não falo nada, isso é com ele tem que tomar a iniciativa dele. Não é assim, todo mundo tem que se mexer, viu, gente? Aliás, deveria então ter uma política de quem reclama, ou você vai chamar a atenção de um líder, ou a Camila está sofrendo bullying e ela não está conseguindo falar, não ser punido. Isso. Porque senão ninguém vai falar. Não. E há necessidade de ter essa transparência. Eu sempre digo que valores importantes em qualquer empresa, a confiança e a transparência. Se eu não tenho a confiança de denunciar, eu não vou denunciar. Eu vou pedir a conta, eu vou sair doente, vou me afastar, vou perder meu trabalho, mas não vou voltar naquele emprego. Por quê? Eu não me sinto defendido, né? Eu não me sinto ouvido, respeitado, valorizado. E lógico, né, Camila, vamos dizer que também tem casos em que as pessoas provocam isso, como a gente brincava um pouco antes aqui, pessoas que agem de má fé também. Tem colaboradores que inventam situações. Por isso é importante saber como lidar com essa situação. E a maioria dos gestores e líderes não sabem como lidar. Então, precisa fazer uma cariação, vou ouvir as duas partes, vou ouvir testemunhas. E não raro, né? Na maioria das vezes, a vítima tem razão. É a minoria que às vezes inventa uma história. Tem pessoas de má fé, né, gente? Vocês vão de convir aí em casa. Não gosto dele, vou acabar ferrando ele na empresa. Eu vou inventar algo e isso vai acabar com a vida dele na empresa, não é, Marcelo? Exatamente. Já vi casos vamos falar o contrário, né? De mulheres que querem, de repente, sair com o dono da empresa, sair com o professor, sair com o gerente, e ele diz um não, não quero, e ela inventa uma situação. E aí, como é que você faz num caso desse, né? Então, por isso você precisa criar canais, ter testemunhas, para, olha, a empresa tomou todas as atitudes. E lógico, né? Ter um advogado, uma orientação. Não, precisa processar por danos morais mesmo. Você imagina um professor, um dono de empresa, tem a família dele ou não, mas não quer a criatura ali, e ela vai detonar com a vida dele. Exato. Precisa ter um processo legal, o devido processo legal, não é verdade? Exatamente. E aí, se a empresa tem um programa, se ela tem uma sistemática, se as pessoas estão preparadas para isso, você consegue separar o joio do trigo, né? Lógico que nós estamos vendo o cenário ideal, mas eu entendo que as pessoas melhor preparadas vão lidar melhor com essa situação do que aquela que, puxa, aconteceu, e agora? O que a gente faz? Liga para o advogado, liga para o psicólogo. Todo mundo perdidão ali. Exatamente. Quem que eu ouço primeiro? Será que ela tem razão? Será que o cara tem razão? Enfim, você preparando a equipe, ela vai saber lidar melhor com isso. Você prepara essa equipe? Preparo. Muito bem. Deixarei aqui, ó, contato do Marcelo para deixar sua empresa redondinha, com mais produtividade, né, Marcelo? E futuramente a gente vai trazer essa novidade que tem lá na Europa, que é uma ISO
né? Normalmente todo mundo conhece a ISO 9000, mas existe uma família ISO que cuida da saúde mental no ambiente de trabalho. Você traz para a gente aqui? Opa, em breve a gente vai voltar aqui para anunciar esse novo serviço da nossa empresa. Muito bem. E considerações finais? Olha, sempre é uma alegria, eu me sinto muito à vontade aqui, parece que a gente vai colocar o pé em cima da mesa, né, Camila? Vamos, um dia vai ser assim, viu, gente? E agradecer mais uma vez o seu convite e a oportunidade aqui de falar sobre um tema tão importante que às vezes eu percebo que dentro das empresas, as pessoas, né, não sabem como lidar com essa situação. Então, se você está nessa situação, perceba que existem muitas outras pessoas e que existe possibilidade de você viver, sim, bem no ambiente de trabalho. Muito bem, de grande valia essas informações para nós, não é, meus amores? Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Retorne com a família ISO para nos elucidar aqui. Tá bom? E é Combinado. isso, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!